Hoje, nesse segundo vídeo sobre como montar o seu próprio treinamento para hipertrofia, nós vamos abordar o conceito de periodização e como você pode montar a sua própria periodização. E o motivo desse vídeo está sendo sobre periodização, que é onde eu acredito que é a maior falha no treinamento das pessoas nas academias, pois muito raramente a gente vê alguém que tenha um treinamento periodizado. Então vamos lá. No vídeo anterior a gente já falou que os três pilares do treinamento é a frequência, o volume e a intensidade, e que isso funciona numa forma de espectro, ou seja, você vai eventualmente priorizar uma ou duas características, mas isso tudo vai ter uma mudança no transcorrer do seu treinamento. E hoje a gente vai abordar essas questões e não vamos abordar exatamente divisões de treinamento do tipo A, B, ABC, ABCD, isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas nós vamos abordar aqui algumas questões fundamentais sobre como você tem que fazer modificações nessas divisões de treinamento. Então fica comigo. Então aqui estão alguns artigos que a gente utilizou para estar realizando esse vídeo como referências e a gente vai recordar as conclusões parciais do vídeo anterior. A gente precisa estar realizando ali de 10 a 20 séries semanais por grupamento muscular, treinar entre 1 e 3 vezes por semana, com uma intensidade de mais de 70% da sua carga máxima, a duração de cada repetição de 1 a 8 segundos, a falha muscular não é necessária, mas ajuda, e a periodização é uma mudança programada, ela tem que ser um pouquinho mais drástica a cada 4, 6 semanas. Mas você pode perguntar, Ricardo, na periodização, isso significa que eu tenho que treinar exatamente igual por 4 ou por 6 semanas? Então, vamos ver isso. Aqui a gente tem um exemplo de um treinamento sem periodização e com periodização. Você vê que no treinamento sem periodização, após ali 3, 4 semanas, você estagna e você fica nessa condição física por um longo período de tempo. Já num treinamento com periodização, esses períodos de maior sobrecarga, menor sobrecarga, vão possibilitando que você atinja níveis mais elevados do que um treinamento sem periodização. Então, o que seria uma periodização? Seria justamente esses períodos onde você tem uma maior intensidade, ou maior volume, ou maior frequência, enfim, tem um estresse maior no seu treinamento, seguido por períodos de menor estresse, períodos de mais estresse, períodos de menor estresse. E isso acontece dentro dos microciclos e acontece dentro dos seus mesociclos, tá vendo? Ó, período que sobe um pouco, desce, sobe, desce. Isso acontece dentro de todo o macrociclo. Durante todo o período de treinamento, a gente tem esse formato ondulatório que está sempre apontando para cima, ok? Então, apenas para ilustrar aqui, ó, o microciclo é a menor unidade, o mesociclo é um conjunto de microciclos e o macrociclo é um conjunto de mesociclos. Isso não é fundamental que vocês decorem, mas é importante entender que o raciocínio tem que ser de longo prazo. Então, você está sempre focado ali, ó, no resultado e no máximo como vai ser o seu treinamento no dia a dia, no máximo como vai ser a sua semana. E você tem que, na verdade, pensar que isso é a menor unidade dentro de uma preparação de longo prazo, dentro do seu ciclo anual, dentro dos macrociclos. Então você precisa ter toda essa ideia por trás na hora de elaborar um treinamento. Não adianta você chegar lá e falar, hoje eu vou fazer 4 exercícios de não sei o que, sendo que você não parou para pensar como é que vai ser toda essa estruturação do seu treinamento, como é que você vai continuar progredindo, certo? Vamos entender então, novamente, retornando para ter uma visão global de como que é a periodização. E aqui eu estou mostrando um exemplo de periodização de treinamento aeróbio, só para vocês observarem que a gente pega toda aquela informação que está sendo exemplificada no slide anterior em formas de barras, ou seja, os volumes dos treinamentos, as intensidades do treinamento, né, todos os estresses do treinamento, e você converte isso em treinamentos reais, em treinamentos que você vai realizar. Então, cada uma das sessões de treinamento, obviamente, nos dias da semana, nas diferentes semanas, vai ter que ser pensado de acordo com a sua periodização anterior. Então, mas e a periodização na musculação? Como é que ela funciona?
lembra que eu voltei? Esse aqui foi o primeiro slide que eu tinha mostrado sobre como é a periodização. E esse exemplo do sem periodização é aquele famoso 3 de 10 que todo mundo já fez na academia. E por que esse é o exemplo do famoso treinamento sem periodização? Aqui eu peguei uma planilha muito simples, aqui tem um treinamento de peitoral, onde tem 4 exercícios, 4 séries para cada, e ele está ali fazendo um treinamento piramidal, né? Fazendo 15, 12, 10, 6 repetições, com um aumento de carga, certo? Com uma cadência diferente e com um tempo de descanso. Isso é um treinamento, e eu não vou falar a respeito se esse treinamento está adequado ou não está adequado, críticas nem nada do gênero, mas por esse treinamento aqui, como é que ele poderia ser periodizado, ok? Que tem diferentes formas de você estar aumentando essa intensidade no decorrer das semanas. Acontece que todo mundo foca o quê? No aumento da carga, tenta colocar mais peso a cada semana. E você cai aonde? Cai naquele famoso 3 de 10 sem periodização. Porque você não consegue aumentar a carga de maneira indefinida. Então, se antes você estava trabalhando para 15 repetições com 50% do seu 1RM, para 12 repetições com 65%, 10, 70% e para 6 repetições com 75%, você vai aumentar ali mais ou menos 5% da carga em cada zona, e você não vai conseguir mais progredir isso se você manter todas as outras variáveis iguais, o mesmo número de repetições, a mesma cadência e o mesmo descanso. Ricardo, mas além de aumentar a carga, como é que eu posso ir progredindo no meu treinamento? A gente pode, por exemplo, progredir para realizar mais repetições com a mesma carga. Por exemplo, ao invés de 15 repetições, você passar a realizar 16 repetições com a mesma carga, a mesma cadência, o mesmo descanso, você aumentou o estresse naquela musculatura. Um outro exemplo é aumentar o volume, que não necessariamente precisa ser em todos os exercícios. Você pode, por exemplo, passar a realizar 5 repetições ao invés de 4 em um dos exercícios, ou em 2, ou em todos. Isso depende, só que nesse exemplo aqui eu aumentei basicamente 20% da sobrecarga do meu treinamento, né? Apesar de ser uma série só em cada um, você pode pensar, na verdade, como eu aumentei em todos os exercícios, eu acabei aumentando bastante o volume do meu treinamento. Então eu sugiro que seja feito conforme o primeiro exemplo, ok? Então aumentar, por exemplo, uma série em um exercício, posteriormente 2 séries em 2 exercícios, por último uma série em 4 exercícios. Um outro exemplo de progressão no treinamento é aumentar os tempos sob tensão. Então eu peguei essa tabela na internet porque ela tinha uma cadência, né? A cadência é a velocidade de execução das repetições. Então o primeiro número significa o tempo que você demora para fazer a fase concêntrica do exercício. Então no caso do supino reto é empurrar o peso. O segundo número é o tempo que você mantém em isometria final, ou seja, com os braços estendidos. O terceiro item é o tempo que você demora na fase excêntrica, ou seja, levar o peso do braço estendido até encostar no peitoral. E o quarto número é o tempo que você demora, no caso do supino reto, com a barra encostada no peito. Então a gente pode pegar esse exemplo aqui, onde a cadência é 1-0-1-0. Isso aqui dá um total de 2 segundos para cada repetição. Aumentando 1 segundo, por exemplo, na fase excêntrica, a gente passaria a ter 3 segundos sob tensão. Isso já aumentaria o estresse total do treinamento. Você poderia realizar isso com todas as séries e com todos os exercícios, por exemplo, para querer aumentar a intensidade desse treinamento. E por último, pegando essa mesma série aqui, a gente poderia estar trabalhando com diferentes intervalos de descanso, fazendo o mesmo trabalho, ou seja, o mesmo número de séries e repetições com a mesma carga, a mesma cadência, mas diminuindo o descanso. Por exemplo, em vez de descansar 60 segundos, descansar 55, ao invés de 45, descansar 40, ao invés de 30, descansar 25. Isso aumentaria o tempo aumentaria o trabalho permaneceria o mesmo, mas em menos tempo, certo? Tornando o treinamento mais denso. Existe ainda uma outra possibilidade, que é trocar os exercícios por movimentos que sejam mais complexos ou mais difíceis, mas essa é uma opção um pouco mais complicada porque acaba influenciando em todas as outras variáveis, por isso que ela é normalmente guardada para trocas de treinamento. Então,
toda vez que você tem um final de um microciclo, ele exige trocas um pouco maiores. Então, nesse momento, no final de um microciclo, então vamos supor que você realizou um microciclo que durava 4 semanas, no final de 4 semanas você troca, por exemplo, os exercícios do seu treinamento. Então você não precisa mudar necessariamente a divisão de treinamento. Então vamos supor que você faça um dia só de peitoral, que nem estava nesse exemplo aqui com 4 exercícios: supino reto, crucifixo inclinado, fly declinado e pec deck. Então a gente tem um exercício multiarticular e basicamente 3 exercícios isoladores. Se você passar a realizar 2 exercícios multiarticulares e 2 exercícios isoladores, você acabou aumentando de uma maneira geral a intensidade desse treinamento, porque você vai estar movendo cargas maiores. Afinal, movimentos multiarticulares tendem a mover mais carga que movimentos isolados. Então, por exemplo, um supino reto, um supino inclinado, o fly declinado e o pec deck. E aí aconteceria essas mudanças nesse momento onde está apontando a setinha, e num futuro, no final do segundo microciclo, você poderia novamente via substituir os exercícios. Então, em vez de realizar 2 exercícios multiarticulares e 2 isolados, passar a realizar 3 exercícios multiarticulares e 1 exercício isolado. Quando a gente acaba um mesociclo, normalmente exige uma mudança um pouco mais brusca ainda, certo? Para sempre continuar nesse movimento de evolução. O que poderia ser feito, Ricardo? Aqui poderia ser feito uma troca de divisão de treinamento, poderia ser realizado uma repaginada no estilo desse treinamento. Então, se você estava realizando, por exemplo, 4 exercícios, colocar 5 exercícios, ou de repente manter 3 exercícios e fazer um exercício em bisete, por exemplo, para o peitoral, no último exercício um pec deck seguido de uma flexão, por exemplo. Essas mudanças vão permitir que você aumente o estresse em determinada musculatura e não necessariamente só adicionando mais séries e mais cargas. E é importante que sempre esteja sendo ajustado a sobrecarga que você está fazendo nos exercícios, independente de você estar tendo um aumento ou não de carga. O que isso quer dizer, Ricardo? Isso quer dizer que normalmente atletas de força retestam a carga que eles estão fazendo. Então a gente está ali utilizando um exemplo de prescrição por porcentagem da carga. Para o aluno que está trabalhando na academia, que está buscando hipertrofia, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se ele está prescrito para aquela semana, vamos supor, para ele realizar 4 séries de 9 repetições, mas ele não levou até a falha, ele não está levando até a falha, e ele conseguiria, se ele fosse levar até a falha, fazer 12, 13 repetições. Isso significa que aquela carga para estar realizando 8 repetições está muito baixa. Então, independente dele estar tendo uma progressão no número de repetições, no número de séries, no tempo sob tensão, etc., ele tem que ir ajustando a carga, porque dentro do próprio microciclo, do mesociclo, ele vai ficar mais forte, e isso requer sempre pequenos ajustes na carga do treinamento. Ok? É isso aí, pessoal. Queria agradecer mais uma vez aí por terem acompanhado esse vídeo. No próximo vídeo, aí sim eu vou dar exemplos de programas do únicos, AB, ABC, ABCD, ABCDE, diferentes, quando eu acredito que seja ideal estar utilizando cada um desses programas. Queria pedir para vocês lembrarem de curtir, compartilhar esse vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações. É isso aí, pessoal.